Olá! Em Daniel capítulo 5, quando Belsazar estava dando uma grande festa para os homens mais importantes do seu reino, de repente ele percebeu uma mão sem braço, alguns dedos escrevendo algumas palavras na parede. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, mudou-se o semblante do rei. Os seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Em outras palavras, como diz uma outra tradução, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Um dia a conta chega. Às vezes a gente pensa que ela nunca vai chegar, mas um dia ela bate à nossa porta. E nós então teremos que prestar contas. Podemos achar que não precisamos prestar contas ao longo da nossa vida. Achamos que, de repente, jamais precisaremos prestar contas a alguém. Nós sabemos que desde criança nós precisamos prestar contas. O problema está naquela fase em que a gente se torna mais adulto e a gente acha que a gente já não precisa mais prestar contas a ninguém. Precisamos sim. Precisamos continuar prestando contas a Deus, em primeiro lugar, e depois aquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor para nos ajudar. Precisamos prestar contas à nossa família, precisamos prestar contas ao nosso cônjuge, precisamos prestar contas aos nossos filhos. Sim, até mesmo aos nossos filhos nós precisamos prestar contas. Precisamos prestar contas aos líderes que Deus colocou diante de nós, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja onde for, na academia, na escola, nós precisamos prestar contas. Isso é saudável, isso faz bem para o nosso crescimento espiritual, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Um dia a conta chegou para Belsazar. Ele jamais poderia imaginar que no meio da sua festa, aquela festa para as pessoas mais importantes do seu reino, de repente ele veria uma mão escrevendo na parede. Uma mão sem braço, escrevendo algumas palavras que ele não conseguia entender, que ele não conseguia interpretar, saber qual era o sentido daquelas palavras. Chamou os sábios, os intelectuais, as pessoas mais cultas do seu reino. E essas pessoas também não conseguiram interpretar o significado daquelas palavras. Nós precisamos nos preparar para nos encontrar com Deus. Um dia estaremos com Ele. Um dia estaremos diante do Cordeiro. As autoridades mais importantes do mundo hoje, os homens mais poderosos deste mundo, um dia também, assim como eu e você, terão que comparecer diante do Cordeiro de Deus. Terão que prestar contas a Deus. Por isso, João, na sua primeira carta, nos encoraja e nos exorta, dizendo: filhinhos, permaneçam nele, para que vocês não fiquem confundidos diante dele na sua vinda, para que não haja nenhuma confusão na sua mente quanto à vinda do Senhor e na vinda do Senhor. Que nós tenhamos confiança e a certeza de que seremos aprovados na nossa prestação de contas diante de Deus. Um dia a conta chega. Preparemo-nos para esse dia. Vamos orar? Deus, esse dia de prestação de contas é chamado na tua palavra de dia do juízo final. Aquele dia foi um dia de juízo para Belsazar.
E, ó Deus bendito, nós te pedimos, ajuda-nos a gastar o restante dos nossos dias neste mundo, preparando-nos para este dia em que estaremos diante do Senhor. Ajuda-nos a nos preparar para a prestação de contas. É o que te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. A melhor maneira de preparar-se para o dia final, para o dia do juízo, para o dia da prestação de contas, é começar a prestar contas hoje. Que Deus, para tanto, continue abençoando e sustentando você e a sua família com a sua graça e com o seu favor. Amém.